Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pensamento UFO. Eu sou o Rodrigo e este é o nosso canal sobre ufologia. Pessoal, o vídeo de hoje foi um vídeo que eu estudei bastante, sabe? Algumas horas mesmo eu estudei bastante sobre esse caso. Esse caso aconteceu na Rússia em 1959, em janeiro de 1959. Ele se chama Dyatlov Pass, o caso Dyatlov Pass. Então eu anotei algumas coisas para a gente fazer um esboço e vamos comentar hoje sobre esse caso que alguns inscritos do nosso canal pediram para que eu falasse e explicasse o que aconteceu na Rússia neste janeiro de 1959. Então, o caso Dyatlov Pass, ele ocorreu, pessoal, nos Montes Urais, na Rússia Ocidental. Os Montes Urais têm 41.500 quilômetros e é fronteira com a Sibéria. Igor Dyatlov, que é o montanhista que personificou esse caso, ele foi líder de 9 montanhistas, entre eles Ludmila, uma moça que gostava muito dos Montes Urais, dessa parte da Rússia. E o que eles fizeram? Eles foram se aventurar nesse janeiro de 59 nos Montes Urais, na Rússia. E aí, pessoal, saíram, na verdade, em 10 montanhistas. Só que um voltou, um não foi. E foi o que sobreviveu. Esse vídeo de hoje, ele não é um vídeo para crianças, porque é um vídeo com uma história muito forte que aconteceu naquele ano na Rússia. Então, vamos começar a explicar para vocês o que ocorreu nos Montes Urais com esses montanhistas. Eles saíram e fizeram essa expedição. Esses 9 montanhistas, eles foram com material de camping, enfim, eles foram passar alguns dias, quase semanas nesse local. E aí, pessoal, em determinado momento, perto de um local que chama Montanha dos Mortos. Esse local, a Montanha dos Mortos, ele tem um povo, que é um povo nativo, né, dos Montes Urais, que eles falam o seguinte: a Montanha dos Mortos não se deve entrar. E estes jovens, esses montanhistas, eles ficaram muito perto desse local. E montaram um acampamento, tiraram muitas fotos mesmo, eles registraram muita coisa. Um detalhe muito importante é que eles tiraram muitas fotos da floresta. Mas o que houve, então, numa noite específica, nessa expedição desses montanhistas? Em determinada noite, as barracas, principalmente uma barraca que eles estavam alojados, eles começaram a cortar ela de dentro para fora, como que se quisessem observar alguma coisa. E tiraram muitas fotos, tal, e de repente, pessoal, esses montanhistas, eles desaparecem. E na Rússia, as autoridades fazem uma busca para ver o que eles desapareceram, o que houve com esses montanhistas. Então, quando essa busca russa começou a procurá-los, encontraram perto da barraca, a mais ou menos 800 metros. Primeiramente encontraram 2 cadáveres. 2 pessoas, 2 montanhistas mortos. Então a morte foi muito brutal. A violência que foi ocasionada para
tenham tido essas mortes foram brutais. Eles estavam só com os vestimentos de baixo, só que eles estavam congelados. Mais adiante encontraram mais pessoas dos montanhistas também mortos. Os 9 foram encontrados mortos. Só que como os cadáveres estavam congelados, as autoridades pegaram eles e levaram até os departamentos lá para fazer a autópsia, necropsiar os cadáveres. Quando eles descongelaram, pessoal, o que as autoridades, os investigadores, eles descobriram? As mortes, como eu falei até primeiro momento, a morte dessas pessoas foram muito violentas. Então tinha quebradura de ossos, afundamento de crânio, traumatismos cranianos muito fortes, quebraram costelas com uma força sobre-humana. Teve um cadáver que foi arrancado os olhos e a língua deste cadáver. Esse cadáver era da moça Ludmila, que no primeiro momento eu contei para vocês que ela gostava muito dos Montes Urais. Ela que incentivou muito o grupo para que eles fizessem essa expedição. Mas o que nos deixa muito perplexos e muito pensativos é o seguinte: esses cadáveres, a violência que foi investida nessas pessoas para ocasionar a morte dessas pessoas foi brutal e muito, como eu falei, sobre-humana mesmo. Eles acham o seguinte: o que as autoridades falam? Que um ser humano não conseguiria fazer os ferimentos nessas pessoas. Teve árvores que, quando eles chegavam, tinha galhos quebrados a 3 metros. Como se essas pessoas, os montanhistas, corressem e tentassem, de uma forma com muito pânico, subir até as árvores, quebrando esses galhos. Teve também uma vala que eles encontraram alguns corpos, que os corpos estavam totalmente desfigurados, assim, totalmente massacrados mesmo. Logo mais, depois que eles pegaram todas essas pessoas, né, todos esses cadáveres, eles foram até a barraca. Na barraca existia, como eu falei para vocês, cortes horizontais de dentro para fora. E como o ambiente lá é do lado da Sibéria quase, então o ambiente lá é gelado, o ambiente é muito frio. Como que essas pessoas elas saem tão assim aflitas e em pânico da barraca num ambiente tão hostil? O que a gente pode pensar? Que algo externo ocasionou todo esse pânico nessas pessoas e perseguiu essas pessoas. O mais interessante, agora que a história começa a ficar muito interessante, é o seguinte, pessoal. Eles tiraram muitas fotos. Entre elas, existe uma foto que parece que existem luzes estranhas dentro da floresta. O que muitos ufólogos estudam esse caso de Dyatlov como um caso ufológico com presença extraterrestre. Mas adiantando agora para vocês um outro fato, como a gente disse, a força que essas pessoas, a força que agiu para a morte, para o óbito dessas pessoas, foi uma força muito brutal, muito violenta. E aí os pesquisadores que acreditam, e muitas pessoas que acreditam, eles falam até no Yeti. O Yeti russo, mais conhecido como Homem das Neves. Uma criatura grande de tamanhos gigantescos, 2,5 metros, 3 metros. Uma criatura muito musculosa que pode ter atacado
esses montanhistas. Nós temos um fato muito interessante nessa história, e é uma história com história, H-I, de história, porque é um fato verídico. Tanto é um fato verídico que existe uma fundação de Dyatlov na Rússia que estuda e guarda todo o material coletado naquele evento dessa natureza misteriosa. Então, pessoal, o fato deles terem pego muita coisa na barraca e, enfim, os corpos, tudo, e registrado tudo, também eles pegaram uma máquina fotográfica e as máquinas fotográficas, porque esses estudantes montanhistas, eles registraram em foto muita coisa, como eu falei para vocês. Tem essa foto de luzes estranhas na floresta e tem também uma foto que eu vou mostrar para vocês que parece bem desfocado, mas parece uma criatura de tamanho grande, se vamos falar até gigante, um Yeti russo, o famoso pé grande. Então tem pesquisadores russos que eles acreditam na existência do pé grande, e esse caso de Dyatlov, Igor Dyatlov, que era o nome do estudante, né, o líder desses montanhistas, esse caso até hoje não está fechado. As autoridades não deram um laudo perfeito. Ninguém sabe quem assassinou essas pessoas, de que forma este algo matou e assassinou essas pessoas. Então é uma coisa muito misteriosa, muito sinistra, se não for um dos casos mais sinistros do século XX. Agora, outro detalhe, pessoal, é o seguinte: é essa foto que tem de uma criatura perto da barraca, que eles tiraram desfocada, porque parece que foi às pressas que eles tiraram a foto e começaram a se debandar, e essa criatura ou alguém ou algo assassinou todos eles. Existe um povo, os Mansis, que é um povo de uma aldeia, é uma população que vive naquele local. E esses Mansis, eles já tiveram no passado acusações de que eles mataram pessoas que foram lá em expedições. Os Mansis são nativos daquela região, são um povo que vive lá há muitos e muitos anos, décadas, séculos até. Então esses Mansis, eles falaram que, numa entrevista que eu assisti com um dos integrantes dessa tribo, desse povo, ele fala o seguinte, que o caso de Dyatlov, ele acabou com a comunidade dele. Por quê? Porque as autoridades russas, eles foram lá e com brutalidade. Eles queriam saber se foi o povo Mansis que tinha assassinado todos aqueles montanhistas, aqueles jovens estudantes. Mas não descobriram nada, e as autoridades até deixaram de lado, que eles não acusaram o povo Mansis. Eles falaram que eles tinham muitas provas de que não foi o povo Mansis que matou aqueles jovens. E o povo Mansis, eles têm um ritual de deixar marcas, principalmente nos troncos das árvores, como aviso para forasteiros não invadir aquele lugar e não, também, principalmente, não entrar na Montanha dos Mortos. Porque eles falam que lá existem criaturas perigosas, para não falar outra coisa. Então, pessoal, os Mansis, eles alertaram, até tem registros de entrevista de bisnetos, né, e netos daquele povo daquela época, que falam o seguinte, que eles foram avisados para não entrarem naquele local. Enfim, os estudantes foram, e essa foi um dos casos mais sinistros que ocorreu na Rússia,
em 1959. Nós não estávamos, muitos de nós, né, que têm a minha idade, mais novos, não estávamos nem aqui, ainda não tínhamos nascido, e esse caso ocorreu na Rússia, então nos Montes Urais, lá na divisa da Sibéria. Vocês vão ver, depois que eu acabar essa explanação para vocês, eu vou deixar várias fotos. Então vocês vão ver fotos de todos os montanhistas, os estudantes que sofreram esse desastre, né? Foi uma tragédia na vida deles. Chegaram todos a óbito. Vocês vão ver o povo Manses também, vou deixar a foto do povo Manses. Reparem em umas fotos, aquela foto que eu falei para vocês, pessoal, do pé grande, do Yeti russo, que eles falam, que será que essa foto, e como foi analisada até por pesquisadores da Discovery e tal, será esta foto que eles conseguiram fotografar o assassino de todos eles? É uma foto muito interessante, porque aparece uma criatura com uma silhueta muito musculosa, muito forte, uma criatura peluda, pelo que a gente vê, e foi uma foto que foi deixada, registrada, e quando os pesquisadores foram na fundação Dyatlov, eles pegaram para análise os filmes das máquinas. E essa foto não é uma montagem, é uma foto real que está no filme original da máquina de um dos montanhistas. Então vocês vão ver a silhueta de longe dessa criatura. E fica sempre a dúvida. Existem muitas filmagens, pessoal. Eu vi, depois estudando esse caso, eu vi, se vocês entrarem no YouTube, coloquem Homens nas Neves russo, Yeti russo, tem muitas, até filmagens até contemporâneas nossas, atuais, de criaturas grandes no meio da mata, que causam até hoje muita discussão. Existe mesmo o pé grande? Neste caso, propriamente, do caso Igor Dyatlov e todos os montanhistas, será que foi um caso onde o pé grande assassinou 9 montanhistas de uma forma brutal, de uma forma muito agressiva e de uma força para que eles fossem assim atacados com tanta violência? Porque, como eu disse para vocês anteriormente, afundamento de crânio, arrancaram os olhos, a língua da montanhista Ludmila, quando eles pegaram o corpo, ela estava sem língua. Mais interessante é o seguinte: existem cadáveres de animais selvagens que os nativos e o pessoal que mora naquela região encontram, principalmente de cervos, enfim, de vários animais selvagens, que eles encontram esses animais sem a língua. Porque qual a hipótese, pessoal, que eles falam? A hipótese é que se existe mesmo essa criatura, esse pé grande, eles gostam de carnes moles. E a língua é uma das partes moles. O olho, as vísceras. Então, os cadáveres de cervos e outros animais que são abatidos e deixados partes que os nativos encontram nessas matas, eles são iguais a um dos cadáveres que foram encontrados mortos no caso de Dyatlov. Então, pessoal, é um caso muito interessante de ser estudado. E eu penso o seguinte, com essa foto dessas luzes, aí caem muito as hipóteses que já foram comentadas por ufólogos. Será que as naves extraterrestres, elas deixam criaturas em determinados locais do mundo? Como a gente pode pensar até no chupacabra. Será que aquele ser, se existiu mesmo, se foi real, o chupacabra é um produto de civilizações extraterrestres que de repente
são soltos no nosso planeta, fica muita dúvida, muito mistério, pessoal. Sabe, muita coisa para a gente pensar, refletir. Porque os fatos são reais. O caso de Dyatlov não é algo inventado, não, é real, tem provas. Tiveram vários assassinatos. Todos os montanhistas foram assassinados. E como eu falei, torno a falar, falei muito já nesse vídeo, eles foram assassinados, pessoal, de uma forma muito forte, muito brutal. Que, na visão dos russos que investigaram, eles falam o seguinte: um ser humano não tem força para um ataque, uma força tão grande para agredir um corpo daquela maneira. Então teria que ser uma pessoa com uma força subhumana, sabe? Sobre-humana. Então é isso, pessoal. Eu expliquei para vocês uma breve explicação do caso Dyatlov Pass, que ocorreu na Rússia, nos Montes Urais, em janeiro de 1959. Para a gente estudar mais a fundo o caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar nos comentários um vídeo da Discovery Channel que eles estudaram e vocês vão ver as imagens, é muito interessante assistir esse vídeo. Quem gostou desse caso, que quer se aprofundar, tem esse vídeo da Discovery Channel, que eu também assisti, que é muito, muito, muito bacana, que, sabe, você vê todos os lugares e eles, onde foram, as entrevistas, é muito legal. Ok? Então é isso, pessoal. Este foi um resumão, um breve resumo do Dyatlov Pass, que foi um caso que aconteceu na Rússia em 1959 e que a gente fica com muitas dúvidas. Não tem nada fechado e até hoje os próprios russos não conseguiram fechar esse caso. Esse caso é um caso que está aberto. Até hoje eles mandam equipes para investigar a fundo todas as ocorrências que aconteceram nesse caso, que infelizmente levou à morte 9 montanhistas, 9 estudantes russos em 1959. Ok? Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com sua família. Eu quero mandar um grande abraço para o povo de Santa Cruz das Palmeiras. Eu tenho grandes amigos lá. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!